E aí, galera da Crisma, sejam bem-vindos a mais uma formação. Hoje nós vamos tratar da formação de número 3 do Yucat Laranja, que tem por título Por que o mundo tem uma fenda? Antes de iniciarmos, vamos pedir que Deus envie sobre nós o seu Santo Espírito para que essa formação possa, de fato, render frutos na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, na última formação, Lili falava sobre aquilo que nós podemos saber sobre Deus. Veja, nós podemos racionalmente, com a nossa inteligência, chegar a conclusões lógicas de que Deus de fato existe. Mas, mesmo sabendo que Deus existe, isso não nos fala muito sobre Ele. Nós não sabemos como Deus é, quem Deus é, das coisas que Deus gosta, das coisas que Deus não gosta. Nós não sabemos muita coisa sobre Ele. É necessário que Deus seja revelado. E veja, para que Deus seja revelado existem duas formas. Ou Ele se revela para a gente, ou alguém nos revela quem Ele é. E é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, quem se revela e revela a Santíssima Trindade para nós. Deus, em sua divina providência, manda seu Filho, Deus Pai manda seu Filho, para que nós possamos saber como, quem Ele é. Beleza? Isso é revelação divina, que nós sabemos, está lá na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição da Igreja, que cabe ao magistério interpretá-la da forma correta. Pois bem, mas veja que existem muitas coisas sobre Deus que nós ainda não entendemos muito bem. Deus é um mistério. E esse mistério significa que nós podemos passar 1000 anos escrevendo sobre Deus, passar 1 milhão de anos escrevendo sobre Ele, e não será suficiente. Porque Deus está para além da nossa inteligência. E existem coisas que nós, de fato, nós não somos capazes de entender com a nossa inteligência, com a nossa razão. Mas que Ele nos revelou e que nós precisamos acreditar nisso. Pois bem, um desses grandes mistérios que existem é o mistério do mal. Olha, você pode olhar para o mundo que nós vivemos e dizer: o mundo não está bem. O mundo tem guerras, tem fome, tem morte, tem doença. Todo esse momento que nós estamos vivendo com o coronavírus, tudo isso é um sinal do mal no mundo. Mas, afinal de contas, se Deus é bom, se Deus pode tudo, se Deus sabe de tudo, por que então o mal existe? Isso é o chamado paradoxo de Epicuro. Mas, veja, Santo Agostinho vai dar uma resposta para isso. Deus permite que o mal exista para que desse mal se possa retirar um bem ainda maior. Mesmo que muitas vezes nós não sejamos capazes de entender, mas de todo mal, Deus vai tirar um bem ainda maior, muito maior, diga-se de passagem. Mas muitos filósofos tentaram entender a natureza do mal, de onde é que vem o mal. Será que o mal seria uma construção social que nós, seres humanos, por ter um pouco mais de inteligência e por vivermos em uma sociedade mais complexa, é daí que surge o mal? Veja bem, Rousseau, que é um filósofo iluminista do século XVIII, ele vai criar a ilustração de um belo selvagem. O que é esse belo selvagem? É um ser que não vive na nossa sociedade, que está totalmente isolado, é como um índio que vivia aqui no Brasil quando os portugueses aqui chegaram, e que é uma pessoa pura, inocente, que não conhece o mal. Mas
Historicamente falando, quando os portugueses chegaram aqui, o que foi que eles encontraram? Eles encontraram diversas tribos que guerreavam entre si, que se matavam, muitas vezes eram canibais. Ou seja, o mal já existia aqui, mesmo que os índios daquela época viviam ainda na Idade da Pedra. E hoje mesmo, se você pegar, sei lá, a galera que vive na ilha de Sentinela, o povo mais isolado do mundo, eles ainda vivem no Paleolítico. E mesmo assim, eles são extremamente agressivos. O mal ainda existe neles. E eles não têm uma sociedade como a nossa. O belo selvagem de Rousseau, esse ser totalmente puro, esse humano que não conhece o mal, que é inocente, não existe. Existe uma coisa que é inerente a todo ser humano, que está para além desse caos social que nós vivemos. E veja, não é também através de uma sociedade utópica que nós vamos romper com o mal, como alguns filósofos marxistas vão tentar descrever. Nós não podemos criar esse mundo utópico perfeito, onde o mal não exista, através do pensamento desses filósofos. Pois bem, o belo selvagem de Rousseau não existe. E o mal é inerente a cada um de nós. E veja que o mal que existe em nós é algo que surge desde criança. Uma criança pequenininha, ela ainda não tem consciência daquilo que ela está fazendo. Mas mesmo assim, ela morde os amiguinhos, ela bate, ela é egoísta. As crianças são assim desde muito novas. Isso é uma realidade que está dentro de nós desde o princípio. Parece até que, de certa forma, nós estamos quebrados. O Will Laranja, ele faz uma pergunta que é a seguinte: por que isso não tem fim? Parece que quando a gente tenta fazer uma coisa certa, é como se Deus nos desse uma ordem de fazer aquilo que é correto, aquilo que é ordenado, e nós, na maior parte das vezes, vamos escolher seguir aquilo que não é o correto. Mas que danada dessa contradição é que existe na gente? Se você gosta de literatura, eu recomendo um conto de Machado de Assis chamado A Igreja do Diabo. Não se assuste com o título. Se é de Machado de Assis, é bom. E ilustra exatamente essa contradição eterna que nós vivemos. Eu recomendo muito que você procure aí, tem domínio público, o PDF desse livro, é fácil de encontrar. E ajuda um pouco a gente a refletir sobre isso que eu estou falando, tá bom? São Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7 o seguinte: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Ora, é como se nós fôssemos uma máquina que possui um manual de instruções. Deus nos fez assim. Mas de uma hora para outra, a máquina começa a funcionar por si mesma e começa a quebrar. Nós também somos assim. Nós queremos fugir das regras naturais que Deus nos colocou, coisas que existem na nossa própria natureza humana, e através disso, o mal se instala no mundo. Mas vamos agora conversar um pouco sobre a origem desse mal, que é o pecado original. Uma coisa nós precisamos ter certeza: Deus nos ama. Deus nos ama muito. Mais do que qualquer pessoa que você consiga imaginar. Mais do que sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu cachorro. Quem você imaginar não lhe ama mais do que Deus ama você. Mas Deus nos criou com a capacidade de não amá-lo de volta. Deus não nos acorrentou e não nos obrigou na nossa essência a amá-lo. Nós podemos escolher não amar a Deus. Da mesma forma, eu sei que a minha mãe me ama muito, mas eu posso escolher pegar todas as minhas coisas e sair de casa. A própria história, a parábola do filho pródigo vai falar sobre isso. Um filho que era muito amado pelo seu pai, mas que pega suas coisas e vai viver no mundão, vai viver só o luxo. E depois ele cai na merda. Essa é a realidade que nós vivemos. Nós podemos não amar a Deus. E é justamente quando nós agimos contra o amor de Deus que nós pecamos. O pecado é uma renúncia ao amor de Deus.
E veja, eu digo todas essas coisas por um motivo. Porque amar não é um sentimento. Sentimento não é uma coisa que nós sentimos aqui e ali e hora passa. Não. O amor é algo que fica. O amor é uma decisão. O amor é decisão. O amor não é sentimento. E se é uma decisão, parte da nossa capacidade de escolher. E nós podemos muito bem escolher não amar a Deus. Bem, e onde foi que isso tudo começou? Lá em Gênesis, quando vai falar sobre Adão e Eva, mostra, vocês sabem dessa história, que uma serpente lá no paraíso, no jardim do Éden, tentou a Eva e Eva comeu do fruto proibido que Deus havia proibido e deu esse fruto a seu esposo, Adão. E através disso, pronto, cagou o mundo, está todo mundo lascado. Essa é uma narrativa simbólica. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre a questão dessa serpente. Mas veja que explica que o mal entrou no mundo através desse pecado. Adão e Eva foram feitos puros, inocentes. Eram esses belos selvagens de Rousseau. Mas eles sabiam o que estavam fazendo. Deus havia dado a eles a ordem de não comer daquele fruto. Só Deus sabe quem foi que inventou de dizer que esse fruto é uma maçã. Eu não sei dizer o porquê. Mas enfim, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir de agora, não é mais Deus quem vai dizer aquilo que é o certo e o correto. Sou eu. Veja, a tentação do demônio é justamente dessa forma. Ele diz, sereis como deuses. Nós queríamos nos igualar a Deus, nós fomos orgulhosos. E dessa forma, nós caímos. Mas, Luiz, beleza, essa é a forma que o mal entra no mundo, tá explicadinho, tem lá na Bíblia, dá pra você pesquisar e tal. Mas o que danado tem a ver com isso? Quem fez isso foi Eva, foi Adão. Eu não tenho nada a ver com isso. Ora, lá no YouCat, nós temos a pergunta de número 68, abra aí seu YouCat, que vai dizer a seguinte pergunta. Pecado original? O que temos nós a ver com a queda de Adão e Eva? E ele responde da seguinte forma. O pecado é, em sentido próprio, uma culpa de responsabilidade pessoal. Ou seja, nós carregamos uma culpa pelo nosso pecado. A expressão pecado original refere, portanto, não o pecado pessoal, mas o estado nocivo da humanidade, em que nasce o indivíduo, antes mesmo de, por livre vontade, ele pecar. Foi aquela história da criança que eu falei, da criança que é egoísta desde que nasce. Essa é a realidade que nós vivemos. O pecado original é esse estado que nos tira do nosso eixo. Veja, uma das consequências do pecado original é a concupiscência, que nos leva a pecar. Imagine o seguinte, nós estamos aqui, retinhos, beleza? Deus nos criou assim. Só que entra o pecado no mundo. E entra o pecado na gente também. E quando isso acontece, surge a concupiscência. O que é essa concupiscência? A concupiscência é a tendência que nós temos de cair. Veja, quando eu estava reto aqui, podia balançar para cá e para lá, mas só se balançasse mesmo de fato que eu ia cair. Mas com a concupiscência não. Com a concupiscência eu já estou deitado assim. A chance de eu cair, acabou, é muito maior. Eu preciso, a partir desse ponto, me esforçar para voltar para o meu eixo, para voltar a não pecar, a voltar a ter amizade com Deus. Isso é uma das consequências do pecado original. Uma outra consequência do pecado original, por exemplo, é a morte. Apesar de nós termos natureza humana, e dito isso, nós somos mortais, Deus concedia a Adão e Eva que não morressem, porque existiam duas árvores no paraíso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual eles não podiam comer, e a árvore da vida, que foi fechada pelos querubins quando os humanos foram expulsos do paraíso. Pois bem, essa árvore aí significa justamente a imortalidade, um dom que Deus concedia que o homem não morresse. Mas com o pecado nós somos expulsos. E nós agora morremos. Vai também dizer São Paulo, o salário do pecado é a morte.
Uma outra consequência é a fadiga e o cansaço laboral. O cansaço que nós temos ao trabalhar, que também era um dom concedido por Deus para que não existisse no princípio, mas que através do pecado isso acabou surgindo. Pois bem, se existe essa concupiscência que nos retira do nosso eixo, que nos leva a pecar, será que nós somos coagidos através do pecado original a continuar pecando? É isso que está lá no Yuquete Amarelo, na pergunta de número 69. Somos coagidos a pecar pelo pecado original? Resposta: não. Todavia, o ser humano está profundamente ferido pelo pecado original e inclinado a pecar. Não obstante, é capaz de fazer o bem com a ajuda de Deus. Veja, nós constantemente caímos, mas nós podemos escolher não cair. Apesar de estarmos sempre tendendo a cair, nós podemos voltar ao nosso eixo. Nós podemos, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, não mais pecar. Talvez pareça um absurdo eu estar dizendo isso, mas existem de fato pessoas que nunca pecaram. Nossa Senhora nunca pecou. Por quê? Graça de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma vez ela foi se confessar e o padre falou que Santa Teresinha nunca cometeu um pecado mortal. Eu ainda vou explicar o que é pecado mortal. Isso também é uma graça especial que Deus concedeu a ela. E Deus nos concede essa graça de não mais pecar quando nós a queremos. Mas veja, existe o batismo que nos retira da sucção do mal, que nos retira dessa culpa pelo pecado original. Porque se não fosse dessa forma, nós estávamos lascados, ia todo mundo para o inferno. Porque existiria um ódio no nosso coração para com Deus. O pecado é exatamente isso, é uma ofensa contra Deus. É um ódio que nós sentimos contra Deus. E o batismo serve justamente para que nós sejamos capazes de nos livrar dessa culpa. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre como o batismo faz isso, pode perguntar a Lili, que ela sabe muito, muito, muito sobre esse sacramento. Ela sabe tudo sobre esse sacramento. Pode perguntar que ela sabe, de verdade. Mas mesmo que nós estejamos limpos através do batismo, nós ainda pecamos. Existe o pecado pessoal, o pecado atual, que se divide em duas categorias. Um deles é o pecado mortal e o outro é o pecado venial. Luiz, o que é um pecado mortal? Ele é chamado mortal porque ele mata em nós a caridade, o amor. Ele mata a nossa alma. Por quê? Porque o alimento da nossa alma, aquilo que nos dá a vida, é o próprio Deus. E quando nós pecamos, nós renunciamos ao amor de Deus. Se nós renunciamos a Deus, nós perdemos essa vida na nossa alma. A nossa alma está morta. O pecado mortal é uma grave ofensa a Deus. Para isso existem três condições. Primeiro, tem que ter matéria grave. Segundo, você tem que saber que aquilo é pecado. Terceiro, você tem que querer cometer o pecado. Então veja, um pecado mortal acontece da seguinte forma. Você está lá, ofende um dos 10 mandamentos, e por isso tem matéria grave. Você sabe que aquilo é errado, e você mesmo assim escolhe e diz, não, eu vou fazer. Isso é um pecado mortal. Se, mesmo tendo matéria grave, mas você não tem plena consciência do que está fazendo ou conhecimento, então se torna um pecado venial. Como é que nós nos livramos disso? O pecado venial ele pode ser apagado na Santa Missa, no momento do ato penitencial. Entretanto, o pecado mortal só pode ser... a culpa pelo pecado mortal só pode ser desfeita através do sacramento da reconciliação, a confissão. Existe uma analogia que eu gosto muito, que eu chamo de analogia da janela, que é a seguinte: imagine você que sua mãe saiu para ir no supermercado comprar fruta, essas coisas, e ela deixou só uma única ordem para você: não jogar bola dentro de casa. Essa foi a única coisa que a sua mãe lhe disse: não jogue bola dentro de casa. Você sabe que isso é errado. Aí você não resiste. Você pega a sua bola e vai lá e começa a jogar bola e tudo mais. E quando você vê, você dá uma bicuda e você quebra a janela. A bola atravessa e quebra a janela.
Veja, você sabia que aquilo era errado, porque sua mãe havia lhe dito para não fazer aquilo. Mas você mesmo assim, tendo conhecimento e a escolha para não fazer, você foi lá e fez. Essa é a analogia de um pecado mortal. Sua mãe vai voltar e ela vai ver o estrago, a bagunça que você fez. E você vai provavelmente ficar de castigo por causa disso. Mas veja, Deus é misericordioso, Ele permite que nós nos arrependamos e peçamos perdão pelos nossos pecados. Existe aí uma dupla pena no pecado mortal. Existe a pena eterna que nos leva para o inferno. Porque, como eu já falei, o pecado é uma situação de ódio para com Deus. Quando nós pecamos mortalmente, é como se nós olhássemos na cara de Deus e disséssemos: Deus, eu te odeio. Isso é um pecado mortal. E acredite ou não, você já cometeu muitos pecados mortais na sua vida. Ainda que pareça um absurdo que você ache que você nunca falei que eu odeio a Deus. Meu filho, a sua alma sabe que você já cometeu isso. É necessário que nós tenhamos vergonha na cara para reconhecer essas coisas. Mas bem, veja, nós podemos pedir perdão à nossa mãe pela janela que foi quebrada. Através do sacramento da confissão, nós somos liberados dessa culpa, dessa pena eterna que nos é dado pelo pecado mortal. Mas isso vai gerar uma marca em nós. Por mais que você peça desculpas, a janela ainda está quebrada. Da mesma forma, quando nós cometemos um pecado, mesmo que nós sejamos livres da culpa de tê-lo cometido, da pena eterna, ainda existirá uma pena temporal. E essa pena temporal só pode ser apagada através de muita oração e muita penitência. E se você morre nesse estado, você não vai para o inferno, mas você vai passar um bom tempo no purgatório, que é justamente para pagar e se purificar desses pecados que você cometeu durante a sua vida. Por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre a origem do mal. Veja, a gente já falou aqui sobre como a serpente tentou Adão e Eva no jardim. Mas quem era essa serpente? A Sagrada Escritura vai nos revelar que a serpente, também chamada de Satanás, antes foi um anjo, a criatura mais bela e perfeita já criada por Deus, que se chamava Lúcifer. Mas Lúcifer olhou para a criação, olhou para Deus e disse: não, eu não fui feito para servir. Eu não fui criado para isso, eu fui criado para ser servido. Eu quero ser o maior, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser o maioral. Lúcifer foi orgulhoso. E da mesma forma, quando Adão e Eva pecaram no jardim, eles também foram orgulhosos. E nós, quando pecamos, também estamos dizendo isso. Nós não precisamos de Deus. Nós queremos viver por nós mesmos. Nós somos orgulhosos também. E sobre esse orgulho que levou Lúcifer a ser expulso do céu, e junto com ele levou a terça parte do céu, a terça parte dos anjos que existiam no céu, e se tornaram os demônios, surge aí o orgulho que entra no nosso coração. E o orgulho é o princípio de todos os vícios. Esse orgulho de querer se igualar a Deus, de querer ser maior do que Deus, de querer viver por nós mesmos, é o princípio de todos os erros. E só se conserta isso através da humildade. A humildade é o princípio de todas as virtudes. É através da humildade que nós, de fato, conseguimos crescer. Enquanto que o orgulho nos fecha para nós mesmos, para olharmos só para nós mesmos, a humildade me leva a olhar para o outro. Ou quando olhar para mim e reconhecer esse profundo estado de ódio para Deus com a qual eu tenho. A humildade me leva a reconhecer os meus pecados. Por isso, você que está vendo essa formação, você quer ser humilde? Você quer de fato ser uma pessoa humilde? Comece reconhecendo, como eu reconheço nesse momento. Eu sou pecador. Eu peco muito, muito mesmo. E falando por mim, eu posso dizer que eu não mereço outra coisa a não ser o inferno. Mas eu sei que Deus me ama.
Deus me quer no céu. Deus me quer junto dele por toda a eternidade. Deus me quer ao lado dele. Mas eu muitas vezes digo que não quero. Não amo. E nem sequer quero amá-lo. Porque se eu quisesse de fato amar a Deus, eu me esforçaria muito mais do que eu tenho me esforçado até agora. Eu posso dizer como São Francisco, pouco ou nada eu fiz. Mas existe uma oração que eu escutei de um padre certa vez e que eu repito bastante, que é: Senhor, eu quero querer. Eu quero querer te amar. Eu quero ter esse coração humilde para reconhecer os meus pecados, para crescer nas virtudes, para me tornar uma pessoa melhor, para me livrar desse mal que assola não apenas a mim, mas a toda a humanidade. Por isso, nós terminamos aqui a nossa formação, mas eu queria deixar um exercício extra. Os pastores de vocês já vão deixar uma formação, um exercício para vocês, mas eu queria deixar uma formação extra. Já que na próxima semana nós não teremos formação, né? Vai ser a Semana Santa. Durante essa próxima semana eu quero que você medite durante 5 minutinhos sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vá lá, procura na Bíblia o Evangelho de São João, que está narrando a morte de Jesus e tudo mais. E vai atrás, bicho. Reflete um pouco, medita sobre aquilo. Lê mais de uma vez, se for necessário. Faz com que aquilo entre de fato no teu coração. Você possa entender um pouquinho mais sobre aquilo. Para que você possa reconhecer que na morte de Cristo, eu era um daqueles soldados que o batia. Eu fui Judas que o traiu. Eu sou Pedro que o negou. Isso eu não estou falando por mera conveniência, por conta da formação. Mas não. É porque eu reconheço em mim mesmo a quantidade de erros que eu cometo. Na verdade, eu ainda não tenho total consciência sobre isso. Eu até peço que Deus me conceda um pouco mais. Mas faça essa experiência. Faça a experiência de meditar 5 minutinhos sobre a morte de Jesus. Ele sofreu 3 horas naquele calvário por você, dando cada gota do seu sangue por você. Será que você não consegue passar 5 minutos meditando sobre ele? Bom, que Deus abençoe você. Uma boa e santa Semana Santa, uma boa Páscoa e logo mais nós vamos nos ver de novo. Que Deus abençoe vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.